Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje estamos de volta com a série de vídeos de estatística e vamos falar então como fazer uma distribuição de frequências. Você se lembra como organizar dados de uma amostragem usando aí uma tabela de distribuição de frequências? Vamos descobrir juntos então a seguir. Se você não viu os vídeos anteriores de estatística, você poderá acompanhar pela playlist específica que leva esse tema, ok? A playlist de estatística. Então, vamos lá. Então, temos aqui, vocês podem observar, né? Uma tabela com dados que estão ordenados, né? Eles estão aqui em ordem crescente. E a partir dessa tabela, que foi dada no nosso enunciado, representando as exportações de café em toneladas nos últimos 40 meses, nós vamos organizar uma tabela de distribuição de frequência. Existem algumas técnicas, né, para fazer a tabela da distribuição de frequência, para você decidir quantas classes você vai usar. Essa tabela já é uma tabela que ajuda porque ela está ordenada da forma crescente. Quando você pega os dados brutos, né, eles estão desordenados, então aqui já foi feita uma primeira manipulação, que é colocar na ordem crescente. Mas ainda são muitos dados, né? Então isso se torna complicado para você fazer análise desses dados. Então a ideia aqui é ver como trabalhar de uma maneira prática, né? Para que você possa ter os dados de uma forma mais resumida, né? Uma forma que esteja com menos elementos aparentemente, embora os mesmos elementos, mas de uma forma mais enxuta, e você consiga rapidamente tirar suas conclusões sobre os dados. E a ferramenta que nós usamos nesse momento é a tabela da distribuição de frequência. Vamos ver então? Então aqui a seguir, ó, primeiramente sempre vamos seguir uma regra, né? Então para seguir uma regra, aqui a regra sugerida que nós vamos usar é a regra do Sturges, né? Você já ouviu falar na regra do Sturges? Tem uma regra aqui que depende do logaritmo e você acha a quantidade de casas que você deve usar. O K sendo o total de classes e o N o total de dados. Eu falei casas, perdão, o total de classes, tá? Então, para saber quantas classes ou quantas faixas de informação, nós vamos usar essa regra, só que essa regra daria um pouco de trabalho para você fazer o cálculo aqui, colocando o total de dados e achando quantas classes. Então, a ideia é já ter alguns resultados prontos que vieram dessa regra. Então, vamos ver a seguir, ó. Então, temos aqui, ó, a tabela de Sturges. Quando você faz alguns cálculos, você sabe que você vai ter aqui algumas opções, ó. De 3 a 5 elementos, 3 classes, de 6 a 11 elementos, 4 classes, de 12 a 22 elementos, 5 classes, de 23 a 46 elementos, 6 classes, de 47 a 90 elementos, 47 classes. Então, essa tabela que foi tirada da regra do Sturges, foi feito o cálculo colocando N e achando o I, que seria a quantidade de classes. Agora, tendo essa tabela para consulta, que não é a única regra que existe, né? Existem outras, nós conseguimos decidir quantas classes vamos usar na nossa distribuição de frequências. Então, temos aqui a seguir, após, né, pensar em quantas classes que será o I, você vai ter que achar a amplitude ou o tamanho de cada classe, que vai ser aqui o H, e a amplitude total você pega o valor máximo menos o valor mínimo, que é o que nós vamos fazer a seguir. Então, se você pegar aqui, voltando um pouquinho, o que seria a amplitude total? Se você voltar lá na tabela com os dados brutos, ó, o máximo é 169, o mínimo é 148. É fácil perceber porque eles estão ordenados, né? Então, quando você faz a diferença, aqui você chega em 21. Quando você faz 169, que é o ponto máximo, menos 148, dá 21. Então, a amplitude aqui seria o 21. 21 dividido por quantas classes? Né? A amplitude total, que a gente acha aqui fazendo a diferença lá do valor máximo menos o valor mínimo. E aí, quando você pega esse 21, você vai dividir pelo total de classes. Então, para verificar o total de classes, depende do total de dados, né? Nós não vou apagar por enquanto, eu vou só voltar aqui para mostrar que nós teremos, ó. Nós temos no total de 40, né, meses aqui das exportações de café em toneladas, né? Então, são 40 informações.
Olhando nessa tabela aqui, 40 informações de 23 a 46 das 6 classes. Então, por isso, nós vamos usar 6 classes. Então, aqui nós temos 6 classes. Fazendo essa divisão, aí você vai ter a amplitude que dá para trabalhar, seria 3 aqui, né? Porque vai dar 3, alguma coisa. Então, nós poderíamos ficar entre 3 e 4, porque deu decimal, né? Então, aí na sequência, nós vamos percebendo, né, que a amplitude ficou entre 3 e 4, a amplitude de cada classe, nós optamos aqui pelo 4, arredondando. Então, a gente pega o menor número lá atrás, que é o 148, vai somando 4 e vai andando aí de 4 em 4, até completar aí o total das 6 classes, porque nós estamos trabalhando com 6 classes de acordo com a regra do Sturges. Depois que você completou aqui as 6 classes, você pega essa frequência fazendo a contagem lá na tabela original, com os dados, né, ordenados. Se você olhar de 148 até 151, você vai encontrar 3 lá atrás. Aqui também, se você for de 152 até 155, você vai encontrar 8 lá atrás, na tabela original com os dados ordenados. E assim sucessivamente. Aqui estão as quantidades, era só fazer o processo de contagem mesmo. E não vai até o limite da direita porque está aberto, né? Vocês percebem aqui que tem um risco do lado esquerdo que indica fechado, quer dizer que o 148, o limite à esquerda, eu considero, mas a direita está aberto, então eu vou considerar até o 151, 152 entrará aqui embaixo. E aí, tendo feito esse processo de contagem, né, as quantidades de cada faixa de informação é o que eu chamarei de frequência. E aqui são as classes, e como que eu descobri que seriam 6 classes? Pela regra de Sturges, porque na faixa de informações, né, para 40 dados, que era o problema, ele tinha lá a sugestão de 6 classes, e trabalhando aí com as 6 classes, nós pegamos a amplitude total lá original, fazendo o valor máximo menos o valor mínimo, e dividimos pelas 6 classes, deu entre 3 e 4. Aqui nós arredondamos então com 4 a variação para cada classe, né? 148 mais 4, 152, 152 mais 4, 156, 156 mais 4, 160 e assim sucessivamente. Então aqui nós completamos a nossa distribuição de frequência. Então, para saber mais, vocês poderão assistir as próximas aulas, assim como também voltar lá, né, nas aulas anteriores, que já foram gravadas aí na playlist de estatística. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.